Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como pode crer se ainda não ouvirem? Como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados e vamos continuar a nossa catequese sobre a Bíblia, dos textos de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de prestar uma grande homenagem ao grande sacerdote falecido hoje, o Padre Tiago, grande profeta da ZN, grande profeta da Zona Norte. Quando não existia nada lá na Zona Norte, Padre Tiago já construiu uma igreja, porque sabia que ia existir. E não era uma igreja pequena, era do tamanho dessa. Mesmo que tivesse poucas casas, mas ele tinha visão de futuro e sabia que a Zona Norte ia ser um grande bairro, de modo que ele construiu várias capelas. Sempre ao lado da capela tinha um
uma creche, tinha um jardim de infância, porque ele acreditava no poder, na transformação através da educação e através do cuidado das crianças. E assim, a Zona Norte hoje está lá de luto, a Arquidiocese de Natal também, a Prefeitura decretou luto também, em reconhecimento à grande missão do Padre Tiago, que atualmente já estava aposentado, morando lá no casarão, onde ele atendeu a vida inteira, ali no Bom Pastor. Então, a gente lembra que nós somos um corpo, e quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre também. Então, nossas orações, hoje, pelo Padre Tiago Teise, que veio da Bélgica ainda muito jovem e consumiu a sua vida aqui, evangelizando. Muita gente foi formada pelo Padre Tiago e muita gente iniciou a sua vida de estudo através das instruções do Padre Tiago, através do jardim de infância. Então, que Deus o acolha e o recompense pelo grande bem que este profeta fez aqui à nossa cidade. No Evangelho de hoje, primeiro, no livro da sabedoria, nós já dissemos aqui que o livro da sabedoria é o último livro que foi escrito da Bíblia, por volta do ano 50 antes de Cristo, teve então o livro da sabedoria. Esse livro já antecipa muitas ideias que depois Jesus avançou. A ideia de vida eterna, a esperança na ressurreição. Então, o povo que viveu no tempo em que o livro da sabedoria foi escrito, já tinha o pensamento voltado para o céu, não somente voltado para a terra. E ele diz o seguinte: orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos tronos, aos cetros, à coroa, ao ouro, à prata. Eu preferi a sabedoria. E fez a escolha no pensamento do autor, a escolha correta. O rei Salomão, por volta do ano 900 antes de Cristo, quando ele tem a oportunidade também de pedir a Deus tudo o que ele quisesse, riqueza, o reino, ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. Dai-me da sabedoria que partilha o vosso trono. Governou sabiamente. Como nós precisamos de sabedoria, como nós precisamos de prudência para controlar os nossos pensamentos, para frear a nossa língua, para frear os nossos impulsos e agir de maneira correta, de acordo com o reino de Deus. Então, foi feita uma escolha. Eu escolhi a sabedoria, vai dizer o autor do livro da sabedoria. No Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho, o primeiro que foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, o Evangelho de São Marcos foi escrito. E aqui Jesus está em plena missão. De repente aparece um jovem entusiasmado, porque já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para herdar o reino de Deus? Nosso Senhor vai dizer: você tem cumprido os mandamentos? Sim, Senhor. Desde a minha infância eu cumpro todos os mandamentos. Só uma coisa te resta fazer. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. O homem fez a escolha não pela sabedoria, mas escolheu os bens, escolheu a riqueza. E ele ficou muito triste,
Porque entre o reino, que ele ansiava pelo reino, e o seu patrimônio e a sua riqueza, ele escolheu a sua riqueza. Deu as costas para o projeto do reino, foi embora, e Jesus então contemplou aquele homem que fez a escolha pelo material, pelos bens da terra, muito embora o seu coração, o seu pedido primeiro era herdar o reino de Deus. E Jesus olha para ele que ia e diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Pensou e disse: é muito difícil entrar no reino dos céus. E de fato é. Quando ele apresenta a porta estreita, ele vai dizer: tenham cuidado, livrem-se da porta larga, da perdição, e entrem pela porta estreita. Nós também queremos muito o céu, queremos muito o reino de Deus. E o reino de Deus já começa aqui. A gente não vai confundir o reino de Deus para depois da morte da gente, não. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. E nós somos cidadãos desse reino. Somos construtores, edificadores desse reino, pela graça do Espírito Santo. Ou seja, cada vez que a gente faz o bem, cada vez que a gente faz uma coisa boa, a gente melhora o mundo e a vida da gente, o reino se faz presente. Cada vez que a gente defende a verdade, a justiça, o amor, o reino de Deus se faz presente. Então nós precisamos intensificar cada vez mais essa missão. Na família, é na sua família, é com os vizinhos que a gente vai intensificando essa, iluminando através da prática do bem. A medida do ter nunca se enche. Quem tem quer sempre ter mais. É muito difícil aplicar a divisão. É sempre somando, somando, somando e multiplicando. Dividir que é bom. O pessoal esqueceu essa operação de matemática. No entanto, nosso Senhor nos ensina que nós temos que ajudar uns aos outros, porque é a prática do mandamento do amor. Prestemos atenção a isso. Quando ele diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ele está falando de quem tem muita riqueza, mas também de quem é apegado à vida. Às vezes a pessoa não tem nada, mas tem uma coisa mais do que o vizinho, fica esnobando, fica humilhando o vizinho porque tem aquela coisinha a mais. Às vezes é uma TV maior, é um som que enjoa a gente, mas a pessoa acha que é mais importante do que o outro. Nós já aprendemos com o próprio Jesus, que ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser o maior, que seja o empregado de todos, seja o servo de todos. Então, na lógica do reino de Deus, é dessa maneira. Hoje, o grande questionamento é: nós queremos ser cidadão do reino. Como é que estão os apegos, os nossos apegos? Será que nós fazemos a escolha do jovem rico? Ou nós fazemos a escolha da sabedoria? Hoje o questionamento que nos sulavanca nesta celebração é este. Vamos escolher a sabedoria e a prudência e escolher os bens que vêm do alto. A medida do ter nunca se enche. A riqueza que nos interessa é a graça de Deus. Nós crescemos, principalmente quem veio do interior, com a filosofia, os ditos populares. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, façamos a escolha da sabedoria. Os discípulos vão dizer: mas Senhor, nós deixamos tudo. E nós que deixamos tudo? Aí Jesus vai dizer: quem deixou casa, pai, mãe, tudo por causa de mim, vai receber o céu e ainda 100 vezes o cêntuplo aqui na terra.
100 vezes mais aqui na terra. Então, é promessa de nosso Senhor. Quais são as nossas escolhas? O que é que nós somos convidados a escolher? Vamos escolher então a sabedoria e o seguimento de nosso Senhor. E vamos nos livrar dos apegos, vamos nos livrar do orgulho, da arrogância, da prepotência. E a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, a não ser a perdição. Nós já temos a ação do Espírito Santo em nós, e nós acreditamos nisso, então acolhamos a graça de nosso Senhor. Porque Ele vai concluir hoje dizendo: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nada é impossível para Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então agora fiquemos todos de pé e vamos professar a nossa